Salmo 148, comentário bíblico expositivo de Warren W. Wiersbe. O verbo louvar é usado 13 vezes nos 14 versículos deste salmo, que começa nos mais altos céus e encerra na minúscula nação de Israel. Se há um salmo que revela a glória e a majestade da adoração ao Senhor, é este, pois apresenta dimensões cósmicas e, ao mesmo tempo, propósitos extremamente pessoais. É difícil entender como alguém pôde banalizar o privilégio e a responsabilidade de adorar depois de refletir sobre este salmo. Primeiro, os céus louvam ao Senhor. Salmo 148, versículo 1 ao 6. Não louvamos um Deus feito na terra, antes louvamos o verdadeiro Deus vivo que reina mais dos mais altos céus, o Deus que criou todas as coisas. Salomão estava certo quando disse: eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Neemias 9, 6. 2 Coríntios 12, versículo 2. As legiões celestes incluem os anjos. Salmos 103, versículo 20, versículo 21. As estrelas e planetas, Deuteronômio 4, 19. Sendo que todos louvam ao Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. Romanos 9, 29. Isaías 1, 9. Tiago 5, 4. As Escrituras apresentam algumas descrições da adoração no céu. Isaías capítulo 6, Daniel capítulo 7, versículo 9, versículo 10, Apocalipse capítulo 5, versículo 11 ao versículo 14. Nos advertem a não adorar os anjos. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e versículo 9. O sol, a lua e as estrelas também louvam a Deus, ao fazer simplesmente aquilo que lhes ordena. Salmos 8, versículo 1 ao 3, Salmo 19, versículo 1 a 6, Salmos 89, versículo 36 e 37, Salmo 136, versículo 7 ao versículo 9. Não podemos ver os anjos no céu, mas podemos ver os corpos celestes durante o dia e a noite. E eles nos mostram que existe um Deus e que Ele é poderoso, glorioso e sábio. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20. As nações pagãs adoravam a criação em vez do Criador. E em várias ocasiões Israel caiu nesse mesmo pecado. As águas acima e abaixo do firmamento remetem a Gênesis capítulo 1, versículo 6, versículo 7, Gênesis capítulo 7, versículo 11, e ver também Salmo 104, versículo 3. Porque as legiões celestes devem louvar ao Senhor pelo privilégio de que Ele as fez, e lhes deu o privilégio de servi-lo e também a seu povo, de glorificar seu nome. Temos muitos motivos, mas para louvá-lo, no entanto, com frequência, não fazemos. 2. A terra louva ao Senhor. Salmo 148, versículo 7 ao versículo 13. As criaturas marinhas das profundezas do oceano abrem a lista. Salmo 104, versículo 6, Gênesis capítulo 1, versículo 21. Seguidas das demonstrações do poder de Deus na atmosfera. Salmo 107, versículo 25. O que nos faz lembrar o Salmo de Davi sobre a tempestade. É bem provável que o fogo, no versículo 8, seja uma referência aos relâmpagos, apesar de certos estudiosos acreditarem que se trata de erupções vulcânicas. Na Terra Santa, relâmpagos e raios são, com frequência, acompanhados de chuvas de granizo. Para nós, as tempestades são imprevisíveis e parecem descontroladas quando causam danos graves, mas temos a garantia de que estão cumprindo a vontade de Deus. Em seguida, o salmista passa do mar e da atmosfera para a terra, onde Deus colocou alguns tipos de árvores para dar alimento e outros
para serem usados em construções, animais selvagens e domésticos, criaturas pequenas, répteis da terra e aves. Porém, as criaturas mais sublimes da criação são o homem e a mulher, pois foram criados à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Assim, a humanidade é a parte da criação de Deus com mais motivos para louvar ao Senhor, uma vez que temos o privilégio de conhecer a Deus de maneira mais íntima e a promessa de que um dia seremos como Cristo. Os anjos se regozijam quando os pecadores são salvos, mas não podem experimentar a graça de Deus. Lucas capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 10. Perguntamos-nos quantos líderes mundiais separam um tempo específico para agradecer e louvar a Deus? Perguntamos-nos quantos líderes mundiais separam um tempo específico para agradecer e louvar a Deus. Seja homem ou mulher, jovem ou velho, famoso ou anônimo, todos podem conhecer o Senhor e louvá-lo. Sabemos seu nome. Que grande privilégio ser um filho do Rei. Terceiro, o povo de Israel louva ao Senhor. Salmo 148, versículo 14. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta do exílio da Babilônia, ele exaltou o poder do seu povo. Essa oração não pode ser uma referência à dinastia do rei Davi, pois esta chegou ao fim quando Zedequias foi preso, de modo que o remanescente que regressou não tinha rei. No entanto, tinha uma nação, um templo e um sacerdote, e havia preservado a palavra sagrada que o Senhor lhes dera por intermédio de seus profetas. Salmo 147, versículo 19 e versículo 20. Mas Lucas, em capítulo 1, versículo 69, permite aplicar esse conceito a Jesus Cristo, filho de Davi, a única pessoa qualificada a se assentar no trono de Davi. Lucas capítulo 1, do versículo 30 ao 33. Porque a salvação vem dos judeus. João capítulo 4, versículo 22. E os judeus ainda são um povo precioso para o Senhor. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Números capítulo 16, versículo 5. Deuteronômio capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Ao reler este salmo, pensando em Jesus, podemos ver como ele é maior do que qualquer coisa ou pessoa mencionada, pois é o Criador de todas as coisas. João capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. É o príncipe do exército do Senhor. Josué capítulo 5, versículo 14. O sol da justiça, Malaquias 4, 2. Lucas 1, 78. E a estrela da manhã, Apocalipse 22, 16. Quando estava ministrando aqui na terra, mostrou seu poder sobre a tempestade. Mateus capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27. Mateus capítulo 14, do versículo 23 ao 33. Sobre as árvores, Mateus capítulo 21, versículo 18 ao 22. E os animais domésticos e selvagens, Marcos capítulo 1, do versículo 13 até Marcos capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Está muito acima dos anjos. Jesus Cristo está muito acima dos anjos. Hebreus capítulo 1. Efésios capítulo 1, do versículo 18 ao 23. Efésios capítulo 3, versículo 10, versículo 11. Revelou o nome do Pai, João capítulo 17, versículo 6. E glorificou esse nome em tudo o que foi, disse e fez. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 2, versículo 11. João capítulo 11, versículo 4. João capítulo 11, versículo 40. João capítulo 12, versículo 28. João capítulo 14, versículo 13. João capítulo 17, versículo 4. Jesus tem a primazia sobre todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 18.